segunda videoaula desta semana. Sejam todos muito bem-vindos. E essa turminha do 7º ano, como é que se encontra, hein? Vamos lá, gente. Vamos continuar o nosso trabalho. Na aula passada, nós já falamos de formas de transmissão de calor, certo? Agora nós vamos falar sobre geladeira, condutor solar e também garrafa térmica, certo? Então, vamos seguir. É bem pouquinho conteúdo, né? Aí no nosso livro nós vamos da página 210 à página 212. Então, na nossa aula nós falamos sobre a importância dessas invenções, né? Para a nossa vida. Você já parou para pensar como é que elas funcionam? Não precisa ser necessariamente esses instrumentos aí, esses objetos, essas invenções. Mas você já parou algum momento da sua vida para pensar como as coisas funcionam, né? Como o rádio funciona, como a televisão funciona, como é que ele recebe imagens e som, como um telefone, né? Como é que eu consigo falar com alguém que está do outro lado do mundo? Então é sempre bom a gente ter essa curiosidade, né? Essa curiosidade nos faz aprender as coisas, nos faz conhecer e também nos faz criar. Vejam só, nós vamos falar sobre garrafa térmica, pois elas permitem conservar a temperatura de bebidas, né, tanto frias como quentes, por um tempo. Na sua casa você usa garrafa térmica? É isso mesmo? Elas conservam mesmo? Vamos entender como é que ela funciona. Ó, essas garrafas contêm uma ampola de vidro de paredes duplas e espelhadas. Vocês já viram alguma garrafa lá quando quebrou, né, na sua casa? Você já viu que ela tem uma garrafinha de vidro, não é? Por dentro. Entre essas paredes há um vácuo, que na realidade é ar rarefeito. Isso é, com poucas partículas de ar. Então tem quase nada de ar entre essas paredes dessa garrafa, dessa ampola de vidro. A garrafa é vedada por uma tampa de plástico com espuma plástica ou cortiça, materiais que também são usados para apoiar a garrafa na parte de baixo e nos lados internos do recipiente de plástico. Então observa a imagem, a ampola, não é? Olha aí, vocês já viram por dentro? Aí ela tem essas duas paredes de vidro e entre as paredes não tem nada, não é? Ou pouquíssimo ar. Olha aqui a cortiça ou a espuma que vai manter o equilíbrio, né, entre a ampola e as paredes de plástico da garrafa. Os materiais como o vidro, o plástico e a cortiça são bons isolantes térmicos e dificultam a transmissão de calor por condução. Vocês lembram, não é? Que o metal, né, é diferente do metal, esses materiais. O metal conduz o calor bem rápido. Já esses outros materiais demoram, né, vai ser mau condutor de calor. O vácuo entre as paredes impede a transmissão por convecção e por condução. As paredes espelhadas ajudam a refletir os raios infravermelhos que se propagam no vácuo, dificultando a transmissão de calor por irradiação, tanto de dentro para fora da garrafa, quanto de fora para dentro. Vamos lá. Bem simplesinho lá a dinâmica da garrafa, né? Aí vem o coletor solar. Vocês conhecem os coletores solares, que estão sendo usados bastante, né, agora na atualidade. Tem muitos lugares aqui na nossa própria região que a gente já consegue ver. São coletores, né, são grandes painéis que captam as radiações do sol e as utilizam para aquecer a água. Então, olha aí no teto como é que ficam as placas, esses coletores. E esse outro tanque aqui é o reservatório térmico. A radiação passa por uma camada de vidro transparente e aquece uma superfície metálica que é pintada de preto para facilitar a absorção, aqui embaixo. Essa camada de vidro provoca o efeito estufa, né, já que permite a passagem de luz e bloqueia a saída de parte da radiação infravermelha. Parte do calor é transferido para tubos onde circula a água. A água fria então é aquecida e vai para um reservatório térmico, né, para ser armazenada e depois distribuída para casa ou outras instalações. Olha daí. Apesar dos custos de instalação e manutenção do equipamento, ele é vantajoso, porque economiza energia elétrica. Vocês sabem que não está brincadeira a energia elétrica, não é? Não polui o meio ambiente e não contribui para o aquecimento global, já que seu funcionamento não depende da queima de combustíveis fósseis, não é? Olha que ótimo.
Bem que poderia ser mais em conta, não é? Para todo mundo poder ter em casa. Mas quem sabe se não vamos chegar a esse tempo, né? Porque quando as coisas são criadas logo, são tudo caras. Aí com o tempo vai aumentando e ela vai se popularizando, né? Vai aumentando a oferta, vai ficando mais fácil das pessoas adquirirem. Então observe aqui numa casa como é que acontece. O coletor, o reservatório, olha aí. Veja que segue uma seta, a água é transportada, olha aí. Da caixa d'água, ela segue para ser distribuída pela casa. Parte da água disponível na caixa d'água é utilizada fresca, por exemplo, na área de serviço, né, onde não precisa de água aquecida. A água aquecida que vem do reservatório térmico pode ser utilizada no chuveiro, né? Que é melhor. Olha aí. Aqui vem pro chuveiro, né, a aquecida. E a outra, naturalmente fresca, vem para outras áreas, né? Onde não precisa aquecer a água, certo? Então está aí o sistema de coletor solar, uma coisa bem simples, né? E bem útil, economizaria bastante. Aí vem a geladeira. Você já pensou como foi importante a invenção da geladeira e dos sistemas de refrigeração em geral? Já parou para pensar como o sistema de refrigeração funciona? Então vamos entender como é que acontece. A geladeira retira energia térmica dos alimentos e do ar em seu interior e o cede ao ambiente. Os aparelhos de ar-condicionado funcionam de modo semelhante à geladeira. Retira a energia térmica do ambiente. No interior da geladeira há tubos por onde circula uma substância que se liquefaz e se vaporiza alternadamente. Isto é, ela passa do estado líquido para o gasoso, depois do gasoso para o líquido. Sempre assim. A vaporização absorve o calor do interior da geladeira e a liquefação cede esse calor para o ambiente. Esse processo ocorre porque atrás da geladeira existe um compressor que funciona com energia elétrica e um conjunto de tubos chamado condensador. O compressor faz com que o vapor circule sob pressão pelo condensador. Olha aí o condensador. Aquela grade lá atrás da geladeira. Olha como ela se encontra. E o evaporador fica aqui acima, claro que a gente não enxerga, né? Porque está abaixo da lataria, né? No condensador, a substância sob alta pressão passa do vapor para o estado líquido e troca calor com o ambiente. Em seguida, ela passa por um estreitamento no tubo dentro da parede da geladeira, que provoca a diminuição da pressão e da temperatura. A substância circula pelo evaporador, onde absorve o calor do interior da geladeira, e o líquido se vaporiza novamente. O gás volta, então, para o condensador, recomeçando o processo. Então, é um vai e vem aí entre evaporador e condensador. Gente, ainda há a possibilidade, né, de regular a temperatura da geladeira por meio do termostato. Eu vou ler esse texto complementar aqui para vocês. Ar-condicionado. Os aparelhos de ar-condicionado funcionam da mesma forma que a geladeira. Nós não acabamos de ouvir isso? Nas instalações, o ar a ser resfriado passa através de uma serpentina gelada no interior, da qual está o agente refrigerante, que é o gás freon. Não sei bem se é dessa forma que se pronuncia, né? Que o resfria e, por condensação, lhe retira a umidade. A serpentina recebe o nome de climatizador. O ar assim tratado é impelido por ventiladores e transmitido por dutos até os ambientes desejados. Existem dois sistemas de instalação de condicionadores de ar. Centrais, que possuem seus mecanismos concentrados numa das dependências do prédio, e os individuais, que se adaptam às aberturas feitas nas paredes dos aposentos, que se deseja resfriar. Então, é só para a gente conhecer um pouco do ar-condicionado. E, gente, acabou o nosso conteúdo. Vamos para a nossa atividade? Questão 15 e também a questão 16. A primeira, questão 15, né, que a gente vai responder agora. Olha, no caderno, indique as afirmativas verdadeiras. Letra A. Na transmissão de calor em uma colher de metal, a matéria é transportada de um ponto a outro da colher. Verdade?
Não, não é que matéria que é transportada, é o calor que é transportado, não é? Então, não é verdadeira. A letra B. Na convecção, a transferência de calor se dá por meio do movimento das partículas, que formam um líquido ou um gás. Nós acabamos de ver isso, não é? É o movimento das partículas que forma tanto líquido quanto gás. Vocês lembram lá? Quem está quente fica menos denso e sobe. Quem está menos aquecido, desce. Vai sempre trocando de lugar, não é? Letra C. Na irradiação não é necessário um meio material para a transmissão do calor. Verdade, não é? Verdade. Não, ele é transmitido através do vácuo até, não é? Letra D. Metais em geral são bons isolantes térmicos. Contrário, né? Eles são bons condutores de calor. Letra E. Na condução, a vibração das partículas é transmitida ao longo do objeto. Não é isso? Ao longo do objeto, verdade. E a letra F. A transferência de calor por condução e convecção ocorre somente através de um meio material. Verdade? Também, não é? Muito bem. Gente, a questão 16 vocês vão responder, tá bom? Porque o telhado e as paredes de uma estufa de plantas são de vidro transparente? Qual é a vantagem do vidro? Foi o que a gente entendeu aí. Vocês lembram do coletor de calor? Coletor solar? Tem a resposta aí sobre isso, certo? Então, nós encerramos aqui, né, a nossa aula desta semana. Fiquem todos com Deus. Tenham uma excelente semana. E na próxima a gente tá aqui. Já a gente vai finalizar, tá certo? Então, fiquem com Deus. Tchau.